Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OneTV. Eu sou Lely Marques E eu sou Roger e Santos. estamos aqui mais uma vez com você para um episódio conhecendo um pouco mais sobre mais um dos nossos parceiros aqui da OneTV. E daqui a pouquinho a gente já vai falar quem é. Mas antes, a gente quer te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você vai saber a cada novo episódio. Não deixa de curtir, deixa o teu like aí e envia para quem você acha que vai ser interessante também receber esse conteúdo e saber essas informações. E agora, roda a Roda a vinheta! vinheta! E hoje nós recebemos aqui no estúdio do OnCast nosso amigo, nosso parceiro Daniel Castro. Seja bem-vindo, meu parceiro. Prazer todo meu. Bem-vindo, Daniel. Prazer todo Bom ter meu. você aqui. Prazer todo meu. Valeu, Vocês Daniel. aqui. E que bom. Finalmente fechamos a agenda. Conseguimos, né? Pois é, Conseguimos, que bom. é isso aí. A gente sabe que todo mundo é muito corrido aqui em Orlando, Demais, né? Aqui nos demais. Estados Unidos. Bastante. Mas faz parte da vida, né? A gente sabe como é, até a gente conseguir se organizar com a agenda, com os nossos parceiros. Uhum. Tem bastante empresa, toda semana a gente tá gravando, toda semana tá saindo um novo episódio, toda Uhum. sexta-feira um episódio novo, né? Então, daqui a pouquinho vai estar rodando esse nosso aqui. Mas seja bem-vindo Obrigado. mais uma vez. Obrigado. Daniel, proprietário, sócio, não sei como que é o quadro social, mas Sou proprietário e diretor da Diretor. USA Learning Institute. USA Learning Institute. Ah, E- falei certo assim? Falou. The book is on the table. Eu descobri agora que eu estava falando como os americanos. Eu sempre falei USA. E o Daniel contou pra gente que os americanos falam USA. Exatamente. Mas de um falam jeito ou do outro tá Americana. certo, né? Tanto faz. O pessoal se comunica bem e acerta das duas formas. Não Não tem tem problema. problema nenhum. O importante é estar conectado com a USA. É Exatamente. isso aí? Exatamente. Então tá, seja bem-vindo mesmo. Obrigado. E não só nós, né? Toda a nossa audiência aqui vai Obrigado. estar louca aí para saber um pouco mais sobre esse empreendimento, né? Uhum. Que é aqui em Orlando, escolas de inglês para nossa comunidade brasileira que não para de chegar, né? É É necessário. super necessário, Conta né? pra gente um pouquinho como que começou essa ideia de montar algo para ajudar a comunidade brasileira, trazer o É. inglês e o visto, né? Porque ajuda no visto de estudante. Na verdade, sim. Aí eu vou ter que voltar um bocado lá atrás. Então vamos voltar lá para trás. Porque eu sou filho de uma gaúcha que foi para Salvador passar um carnaval e conheceu um carioca. Se Uau! apaixonaram, casaram e saiu um baiano. Que mistura! Pois é, que é o meu caso. Soteropolitano, né? Exatamente. É mesmo, lá de Salvador. E Oxi. que eu lembro meu avô me chamava de bacaiúcho, né? Que era mistura baiano, carioca e gaúcho. É verdade. Caiucho. E aí, em 1977, na verdade, antes disso, a minha mãe fez um intercâmbio aqui para os Estados Unidos. Desses de high school, de passar um ano estudando em high school, e ela estudou um ano na Pensilvânia. Ela sempre teve essa paixão pelos Estados Unidos, né? Então, em 77, o ano que eu nasci, ela... Já entreguei minha idade, tá? Já ia perguntar, tu nasceu. Pois é, o ano que eu nasci, ela inaugurou a primeira franquia da Pink and Blue, que era PBF depois, virou PBF depois, em Salvador, na Bahia. Já casado com meu pai e tal, tudo isso, inaugurou a primeira escola. Então, eu meio que nasci no ambiente de uma escola de inglês. Teus pais, quando eles se conheceram, então eles se conheceram e já moravam em Salvador. Não, minha mãe foi pro carnaval e depois de conhecer meu pai, decidiu, olha, vou me mudar para Salvador e vou acabar. Ele vou me era casar. ele é carioca, mas já morava em Salvador. Ele já morava. Ah, Meu entendi. pai já morava em Salvador. Minha Entendi. mãe que se mudou depois. Ficou Ela é de Estrela? depois, de Estrela. Estrela? Estrela Lajeado ali a família. Hoje eu tenho um tio em Porto Alegre ainda e algumas das minhas primas espalhadas aí meio que pelo mundo. Eu tenho prima na Califórnia, prima na Suíça, prima em Floripa, Que legal. Legal. buscando seu caminho. Regiãozinha lá que sofreu em 24, né, cara, com as enchentes lá. Estrela, Bastante. já, Mas todo ano, né? Inclusive o ano que eu acabei residindo lá já tinha também as enchentes. Aquele Vale do Taquari ali. Vale do Taquari é muito forte. complicado, É né? bem Nós complicado. passamos lá logo depois da enchente, um mês depois. Tenho grandes amigos ainda lá hoje. É. Graças a Deus tenho grandes amigos lá que ficaram.
Ah, mas então tem um gauchado aí, né? Descendente, Tem. Na né? hora Mas de tudo fazer o bem. churrasco, o negócio é bom É também. bom também? Eu aprendi bastante, Ixi. pelo menos. E já sei que sai uma muqueca boa também, né? Também a gente Baiana. faz a mistura. É A gente faz Gente, a a mesmo? gente mistura. falando de Moqueca com moqueca, churrasco. falando: "Ai, que saudade da moqueca". E aí Meu ele falou: "Na Deus. minha casa tem". Ali não falta. Esses Com certeza. tempos, esses Legal. tempos veio um parceiro nosso aqui também, ele é do Espírito Santo, né? Ele diz, não, muqueca é do Espírito Santo, do É. Bahia é peixada. Moqueca é Salvador, É moqueca é Salvador. baiana. Eu Botou dendê é moqueca. botou dendê A muqueca. gente começou com uma pergunta e foi para esse lugar, mas vou aproveitar que a gente está falando Claro. sobre como que é para você ter nascido, sido criado na Bahia, com uma cultura gaúcha misturada com uma cultura carioca, meio que misturou tudo? Ah, bastante. Assim, você vem de uma. Você pega uma criação de uma mãe que vem de uma cultura de descendência alemã, então vem daquela rigorosidade do alemão, minha mãe sempre foi assim. E vem de um pai interiorano, que não, não considero carioca, chamam de fluminense, que é do interior, Sim. Ah, lá ele é do ele, norte. Ele é de uma ele é... cidade perto de Campos dos Goytacazes, lá em cima. E me ensinou tudo de mais fazenda, sítio e essas coisas mais próximo da terra. Meu pai sempre me ensinou muita coisa assim. Então eu Que tive a legal. mistura de ambos. E o sangue empreendedor acabou vindo da minha mãe, que Que foi a que legal. inaugurou a escola e ali Qual o continuou. sobrenome mesmo dela? Minha mãe é Bosse. 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 Na verdade, ela usava os dois, né? Ela usava o da mãe e do pai, era o Zimmermann, que é alemão, e Zimmermann. Bosse. Aí depois, no final, ela só ficou com o Bosse, que é o sobrenome do meu avô. Então, meio que nessa história de inaugurar a escola e etc., você acaba. Eu lembro que eu saía da minha escola normal, da primeira série, alfabetização e etc., e minha mãe mandava lá o funcionário da escola me buscar e eu tinha que fazer. Eu tinha que almoçar na escola, eu tinha que fazer os meus deveres de casa na escola, então eu vivia na escola o Vivia tempo na todo escola. antes de ir para a escola, de voltar para casa, Turno integral. turno integral. Então isso meio que ficou no sangue, né? Aí a minha história começa nesse sentido para que eu venha para cá e me sinta mais tranquilo quando é para dizer para você, olha, hoje eu sou proprietário de uma escola de inglês. E as Que pessoas perguntam, legal. mas saiu de onde Saiu isso? de onde? Sim, Do DNA. Saiu do Que DNA de teve legal. essa inglês. vivência ali Pois dentro, é. né, É. imagina, e fica na E gente. foi a grande impulsionadora foi minha mãe, né, no projeto todo, porque ela já tinha isso, né, viveu a vida inteira. Então, quando eu decidi, na verdade, a minha decisão de vir para os Estados Unidos foi assim ao acaso, porque eu vinha muito para cá a passeio, né? Então, Ah, tu já, já, já então eu fazia isso. já vim quando adolescente, já vim na minha lua de mel, já vim quando minha primeira filha fazia um enxoval da primeira filha, quando minha filha nasceu e sempre para Orlando, Orlando, Orlando. Eu tinha alguma coisa com Orlando, não sei o que era, mas eu tinha. Já tinha uma atração muito grande pelos Estados Unidos e pela língua, porque como eu sou filho de dona de escola de inglês, eu aprendi inglês muito cedo. Então, o universo do curso de inglês e da língua inglesa estava em mim logo desde cedo. Então, desde os 4 anos, eu já estava em sala de aula aprendendo o inglês. Sim. Então, eu tinha muita facilidade quando eu vinha para cá e me sentia muito confortável, né? Porque eu sabia a língua, então eu comunicava muito bem. E Isso faz isso, total sentido daí, né? total, absurdo como fez a total diferença. Eu sei porque eu comparo muito com minha esposa que não tinha e o quanto que ela ainda lutou. Hoje ela já é fluente, mas o tanto que ela batalhou para chegar e conseguir aprender a língua. Então, e eu não tinha esse problema, né? E o acaso foi que eu fui convidado por um amigo que está há anos aqui nos Estados Unidos, um amigo de infância, e que disse, cara, vem conhecer um pouquinho aqui. Eu acho que tem uma abertura interessante para você aqui nos Estados Unidos e tal. Orlando é uma cidade que está crescendo muito, isso foi em 2014. 14? Oh, já faz mais de 10 2014, anos. já. Eu completo 11 anos agora, né? A gente completa 11 anos nos Estados Unidos aqui, né? Vem para cá, vem conhecer e etc. E aí eu vim para cá, passei um tempo com ele, conheci um bocado, aprendi um bocado sobre business nos Estados Unidos, sobre imigração, sobre direito das empresas, etc., como funcionava o meio empresarial aqui. E aí surgiu essa oportunidade de entrar no ramo de ensino De ensino. através de uma escola de inglês, na época, uma pequenininha escola de inglês, que estava à venda. O proprietário estava vendendo uma escola de inglês já com alunos, Ah, que no entendi. passado se chamava Life USA. Ele estava vendendo a Life USA, e aí o pessoal fica, mas por que Life? Parece seguro. E aí eu dizia, não, é Learning Institute of Foreign Education. Tem um Hum. significado, Ela é entendeu? Um uma sigla, instituto de então. ensino estrangeiro.
né? É uma sigla para aquilo. Pois é, só faltava colocar lá insurance no final ali. Pois é. E tem um engraçado que tem, aí toda vez botava na busca, mas espera aí, tem um seguro da MetLife, que é Life também e tal, etc. Mesmo nome Life USA. Eu disse, não, aqui a gente é escola de inglês. Então, acabei adquirindo essa unidade na ocasião. Na ocasião, a escola não dava visto, era uma escola só para a comunidade, ali no Metro Oeste, onde vocês bem conhecem, a unidade é a primeira de todas, a menor. Então, ela não dava visto. E 2 anos depois, a gente começou o processo de acreditação para que a escola aí viesse trabalhar junto com a imigração e da estudante. Porque isso não é uma coisa do dia pra noite também, né? Não, é um trabalho árduo. Você tem que ter o mínimo de 2 anos com a escola em andamento para que você prove progressão acadêmica, Uhum. estrutura administrativa. Tem Então, você auditorias, prove tudo, tudo isso né? constante. E aí, quando você entra para o processo de acreditação, só o processo dura em torno de 1 ano e meio, até você conseguir a sua acreditação, para que aí depois você passe pela outra etapa, que é a imigração. Uma coisa é acreditação, uma coisa é imigração. Então, é um processo demorado. Hoje, quem inaugura uma escola de inglês vai facilmente, aí, se for do zero até conseguir, ficar uns 5 anos até 5 conseguir, anos. até Que é conseguir o ter a F1 que sua, eles dizem, né? isso, até ter a sua licença para você gerar o F1 que dá o Direito ao I-20, na verdade, que dá o direito ao visto de estudante. Entendeu? Então, basicamente foi isso quando a gente começou em 2018, não, em 2019 a gente começou a dar Iniciou o o visto, trabalho. com visto. E aí combinou com a abertura de uma nova unidade, que é a nossa unidade de Hunters Creek, que a gente começou no Metro Oeste. A gente precisava de uma estrutura um pouco maior para absorver escritórios, porque isso também é uma exigência da própria imigração e da própria acreditadora. Então, você tem que ter uma estrutura de escritórios ali que dê base para Administrativo. isso, administrativo, coisa que eu não tinha, porque eu lembro que quando eu inaugurei a escola, eu fazia a limpeza, eu era o administrativo, eu era o professor, então eu fechava a escola, no outro dia de manhã estava lá de novo. Uau. Então, e tinha que ser pai ainda, porque eu sou pai de 3 filhas, Três então tinha que filhas? ser pai ainda. 3 meninas. Na verdade, sou pai de 4. Eu tenho um menino na Bahia, Uhum. um gurizão já tem 20 e poucos anos. Já é um E homem quase. aqui eu tenho 3 meninas. Que idade tem? As meninas, quarta-feira agora completaram, as gêmeas completaram 10 e a mais velha tem 11. Que Coladinho. 10 anos. legal. Ih, Uma escadinha. Pois é, a de 11 anos chegou aqui com 1 aninho, né? que legal. Então, já tem, e 2 americanas, né? Então, lá em casa eu já meio que considero a de 1 ano também. Na verdade, ela se considera muito mais americana do que brasileira. Que legal. Mas não legal. perdem o sotaque, não. Continua com o oxente, o oxe. A gente isso não fala, uma perde. hora é bar, outra hora é Vai oxe. hoje. Pois O é. filho também. Uma Pois hora ele é. fala bar, outra hora ele fala Nós oxe. vivemos muito a cultura gaúcha, né? Uhum. CTG, Sim. grupo de dança, invernada artística. Pô, na Bahia eu tinha programa de rádio gaúcho, direto. Mas tu gosta da cultura alemã também, né? Demais. Que legal, Demais. mano. Eu tenho uma mistura interessante, né? Eu tenho na família os italianos e os alemães, né? Ah, tu tem italiano Eu também. tenho uma tia minha é prima do goleiro Tafarel. É mesmo? É bem italianona. Vai que é sua. É, bem italianona ela. E eu lembro que quando a gente fazia as reuniões de família, misturava o churrasco com os acompanhamentos todos italianos. Então sempre tinha que ter uma massa, Torteio, como é que ele chama? Que eu amo, um morones, que são aqueles pimentões assados e tal. É muito bom. Então essa mistura foi muito legal. Com ovo e salame. Esqueci. Cara. É bom demais. Não, isso eu não lembro. Mas a linguiça alemã tinha um monte. Sim. Sempre Salsicha tava tendo. bock, Red Bull, chucrute. Ixi. Eu morava em Igrejinha, cara, a terra do Oktoberfest também, lá no Rio Grande do Sul. Já viu, né? Alemoada. Então essa mistura de cultura ajuda quando você muda de país. Sim. Porque você meio que já está acostumado, entendeu? Quando eu vejo, por exemplo, trazendo minha esposa é filha de alagoanos. Então, aculturado só naquele universo de Alagoas, por exemplo, que naquela época, se você pensar, eles não tinham muito acesso a outras culturas pelo país afora, principalmente a cultura do Sul, que é muito europeia, né? Sim. Então, ela começou a conhecer isso tudo muito comigo. E ama, hoje de paixão. Isso que tu falou é até legal, às vezes, a gente comentar, porque o pessoal pensa muito, assim, do gaúcho, que o gaúcho se acha disso, tarará, mas é que, assim, ele sofreu uma mudança muito drástica na cultura, né? Eu sempre gosto de dar, assim, esse toque, porque quando vieram os imigrantes europeus, alemães, italianos principalmente, que foram em maior volume, né? Poloneses também, né? Dom Pedro deu as terras lá do sul, né? Pra quê? Pra habitar.
porque não Uhum, tinha. Oeste de Paraná, Mato Grosso, não existia nada, né? Não uhum. existia nada, era mato, né? Não, e eu concordo com essa teoria. Eu acho o povo gaúcho é diferenciado, entendeu? Porque dentro de toda a diversidade que tem em estados pequenos, é frio, você vê que são os estados mais frios que Sim. tem, você vê, se comparar com Salvador, o clima tropical de Salvador, não tem O Brasil começou lá em Salvador, né? totalmente, exatamente. Mas ele seria muito menor se não tivesse colocado as colônias E essa europeias, tudo lá no sul. diversidade que o gaúcho fez transformou um povo super batalhador. Super. É. Eu gosto demais aqui. Quando a gente foi morar na Bahia, eu me recordo sempre de uns filhos lá, de uns italianos de Tel Aviv, lá, lembra? Uhum. Que moravam em Salvador, né? Daí quando eles visitavam, não, gaúcho é desgraçado, né? Daqui a pouco eles estão plantando soja no litoral, lá em Salvador, né? Se Bem capaz. Aí não foram pro litoral, foram pro oeste, foram hein? pro oeste da Isso Bahia, aí. né? Plantar É. lá, né? Mas normalmente esse gaúcho que, que migra, ele é filho de italiano e filho de alemão. Sim, É sim, filho de essa cultura de se sim. espalhar pela agricultura não é uma cultura do Rio Grande do Sul, é uma cultura dos imigrantes. E eu não tenho problema nenhum em dizer, eu sou baiano raiz, adoro a Bahia, sou alucinado pela Bahia. Mas eu achava como minha mãe tinha dificuldade de lidar com o perfil do baiano. Né? Porque o baiano, querendo ou não querendo, você sai daquele momento de festa, sabe que Sim, o ano só começa depois do carnaval, aí o Sim, é carnaval começa um mês diferente. anterior, e ela aprender a lidar com tudo é aquilo uma era dinâmica diferente, né? totalmente. E ela foi atraída pelo clima, porque ela não gostava de frio, e pelas praias da Bahia, claro, né, quando ela mudou para Salvador, De São e Paulo. abriu a primeira escola, a escola dentro do circuito do carnaval, praticamente. Então Nossa. tinha que fechar a escola. E aí eu lembro que na Um mês. minha. Pois é. Aí na minha adolescência eu usava a escola como meu ponto de apoio. Então, assim, eu Uhum. não conseguia voltar para casa, porque eu estava curtindo o carnaval, acabava dormindo na escola. Entendeu? Então eu já fiz muito isso. Saí da Que escola, eu ia pro legal. trio, ia Aham. pros blocos. Direto, direto, direto. Ela, inclusive, já deixei, sabia que naquela unidade era a única que tinha que ter banheiro com chuveiro, porque eu precisava, Sei, olha entendeu? só. Mas Eu uma ia coisa precisar. muito legal nisso, né, da gente se permitir sair da nossa terra, do nosso chão e conhecer outros estados, Sim. outros países, é que a gente acaba abrindo muito a mente, né, se livrando de muitos preconceitos que a gente tem quando a gente está só num ambiente ali, naquele Uhum, lugar. Então, isso também mudou muito a nossa cabeça quando a gente foi para a Bahia, quando a gente veio para os Estados Unidos. Aqui a gente convive com brasileiros de vários lugares uhum. do Brasil, né, e lá na Bahia também já Sim, tinha sim. paulistas, o Vixe, goianos, né, mineiro. Uhum. Vixe, ó. Vixe. é, e muita gente de vários lugares do Brasil, então a gente vai aprendendo a lidar com as culturas diferentes da nossa, né, isso é Sim. bem interessante. Mas falando sobre a escola e sobre o inglês, Daniel, o que que os estudantes precisam? A pessoa já conseguiu visto de estudante, ok, já está aqui. Quais são, vamos dizer assim, os critérios que ela tem que cumprir para fazer certinho, continuar estudando? Tem uma frequência, tem provas, como É, que funciona essa na parte? verdade é o seguinte, até conseguir o visto de estudante, já tem aí vários passos que precisam ser cumpridos, né? Então, o mais interessante é que a gente tem a geração do visto de estudante antes Covid e pós-Covid, né? Hum, Então, Foi um divisor de águas, né, esse Covid. totalmente. Totalmente porque o aluno com visto de estudante ficou um aluno mais inteirado do que são as regras e as leis para o visto de estudante. Isso é bom, eu acho isso interessante. Antes do Covid, a maioria ainda pisava em ovos e aceitava muito tudo aquilo que a mídia ou as escolas determinavam, etc. Hoje não, eles conseguem se auto-organizar melhor com o visto de estudante e eu acho isso interessante, né? Porque nos facilita. Aqui na nossa sim. ponta a gente não tem que ficar dando muita explicação, porque eles já estão vindo com todo esse preparo na grande maioria. Só que o Covid também trouxe um modelo de estudante ou de candidato a visto de estudante diferente, porque muita gente estava sendo aprovada para vir com o visto de estudante. Os consulados estavam sendo muito mais flexíveis com essas aprovações. E como o visto de estudante foi utilizado e é até hoje utilizado como o primeiro passo para quem quer migrar e ficar nos Estados Unidos, dentro desse novo governo que a gente vive hoje, isso foi identificado e os critérios de aprovação mudaram bastante. Então, eles estão sendo muito mais Um rigorosos, grauzinho de dificuldade a muito mais. mais. Então, a gente tinha pessoas que tinham um perfil que você
pensava, mas por que que aquela pessoa quer aprender inglês nos Estados Unidos? Né? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que mexe com construção e com um mestre de obras, por exemplo. Por que que um mestre de obras no Brasil teria necessidade de aprender inglês? Para a gente, aqui a gente não vê muito isso e o consulado também não via. Ele só via o poder financeiro daquela pessoa e as intenções de trazer para cá, porque você sabe que quando você vem com sua família, e tal, você gera renda para o governo americano. Uhum. Então, um aluno com visto estudante, você gera facilmente agregado a ele todos os meses US$ 1.600 de ganho por uma pessoa que vem com o visto de estudante, né? De ganho para o governo americano, entre impostos, entre aluguel disso, aluguel daquilo, o que eles compram, como eles geram a economia em volta deles, né? E isso estava sendo muito fácil, e aí com o novo governo do Trump começou a mudar, a filtrar demais isso. Então hoje eles se preocupam demais com qual é a intenção que o aluno tem em aprender, mas principalmente o que que ele vai fazer quando ele voltar para o seu país com o inglês que aprendeu, entendeu? Hum, Então esse laço que está tendo de você com o Brasil, ou o aluno com o Brasil, com qualquer outro país, eles estão muito mais preocupados. Então, eu tenho capacidade de me manter nos Estados Unidos pelo período que eu vou estudar? Essa é a primeira pergunta. Tenho. Tem como comprovar isso? Tenho. Eles se apegam demais à declaração de imposto de renda, por exemplo, porque sabe que aquilo ali é de fato oficial, Uhum. né? Então, se você tem uma renda, se você tem algo no Brasil e seu laço econômico está lá, a declaração de imposto de renda é a melhor opção. Então, eles se apegam ainda demais isso. Os consulados já têm um sistema integrado. Eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas quando você vai aqui, que nem nos Estados Unidos, você tem o seu credit score, né? uhum. Então, quando você vai para o Brasil, você tinha também sua avaliação de crédito para você se você era um bom cliente ou não de um banco, Sim. por exemplo, né? Sim. O consulado tem esse mesmo sistema integrado. Então, ele já sabe meio o que que é a vida econômica, a vida financeira daquele candidato que está vindo por causa desse sistemia que eles possuem, né? Ali na frente, eles só É fazem... um sistema americano que se comunica com o sistema brasileiro. Exatamente, exatamente. Que gera um score, né? Então, quando Não você vai... baseado em score de finanças, baseado em score de conhecimento de- a respeito Não, de finanças também, também. entendeu? Então, quando o candidato chega para fazer uma entrevista num consulado ou numa embaixada, o oficial ele já tem ali uma luzinha verde, uma amarela ou uma vermelha. Entendi. Então, uma verde, fácil de aprovação. Já tem um perfil econômico, estrutura no Brasil organizado, o cara tem patrimônio, etc. Ele já consegue ter uma visão daquilo, né? A amarela é quando ele precisa fazer mais perguntas para entender mais sobre aquele candidato. E a vermelha, infelizmente, é quando a pessoa já não tem perfil, ele até faz uma ou duas perguntas, mas acaba negando aquela pessoa, né? E, esse filtro que eles fazem lá com o governo Trump começou a ficar mais apertado, Rigoroso. né? Então, preocupação principal, vai aprender inglês? Vai. Quando você voltar do seu aprendizado, você vai fazer o que com o inglês que você aprendeu? Tá, eu quero, depois que eu aprender o inglês, eu quero tentar um master's degree ou um bacharel, fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Ok, qual a intenção do nível superior e o que que você vai utilizar esse nível superior que você fez nos Estados Unidos aqui no Brasil? Sempre esse vínculo, né, Uhum. que tem. É a principal importância. Tipo assim, a gente deixa, mas tu tem que voltar embora Pois é, depois. essa é a ideia. É isso que eles querem ver no potencial do candidato. E a gente sabe que né, muitas pessoas, eles querem fazer, mas enquanto estão estudando, querem Sim, ver se conseguem uma sim, outra sim. oportunidade de um outro tipo de E visto, né? que o fato, por exemplo, o visto de estudante não permite trabalho legal nos Estados Unidos, Uhum. né? Então, eles já veem a característica daquela pessoa que está vindo como uma pessoa que pode se manter, né, Sim. financeiramente. É isso que eles querem ver, que você não vai virar um concorrente ou trabalhar ilegalmente ou virar um concorrente do americano em si numa vaga de trabalho, né? Sim. É isso que eles veem também e observam. Então, esse modelo desse estudante que está vindo agora está vindo um estudante com outro perfil, entendeu? Isso a gente está Interessante. falando em imigrante brasileiro, mas É, escola de assim, inglês tem para sim, todo. nós temos árabes, marroquinos, muitos colombianos e Mas o que eu latinos, falo assim, a USA é uma escola brasileira de para donos de donos brasileiros. brasileiros, mas é uma. Depende. Só que atende muito mais brasileiros. Mas deve existir escolas de proprietários de outros países que também é Sim, cheio. sim, sim, Então, sim. assim, não é que é uma lei americana para os imigrantes brasileiros que querem Não, estudar. não, não, É não, para os não. imigrantes Na do mundo. verdade, é de uma forma geral, entendeu? 190 e poucos, Uns ou 190 outros países. países têm um pouco mais de facilidade por causa do histórico de imigração. Então, se você botar, por exemplo, o Brasil é o país número 1 de imigrantes que se mudam para os Estados Unidos da América Latina.
Então ele deve estar em quinto do mundo hoje, né? Se você comparar com Índia, China, que são os maiores, por exemplo, o Brasil está em quinto. Uau. Então você tem uma escala aí de China, Índia, Vietnã manda muita gente, Vietnã? então Coreia do Sul manda muita gente. E aí você tem o Brasil nessa linha aí dos países que estão entre os tops lá, top 10 de que mais Que mandam mais migram. imigrantes para os Estados Unidos. E a primeira porta da grande maioria é o visto de estudante. Por quê? Porque o visto de Isso vem estudante, de uma forma legal, né? exatamente, Sim, não só vem de uma forma de legal, mas você tem a condição de você matricular seus filhos legalmente numa escola americana, numa escola pública americana. Você tem capacidade de ter sua vida estruturada de carteira de motorista, você pode financiar o carro, você pode fazer algumas coisas nos Estados Unidos que te facilitam essa vida, né? Ainda mais uma cidade que nem Orlando, que você precisa de carro para tudo que é lugar. As escolas, você tem que escolher determinadas vizinhanças que trazem escolas de boa qualidade. Então, viver aqui, o visto de estudante dá esse benefício. Mas, principalmente, o benefício maior de quem tira o visto lá é a liberdade de poder ir e vir, Isso que é o sim, mais que importante. é o mais importante. Então, o aluno que tira o visto É o sonho no de todo mundo, né? Brasil é saber que ele vem estudar, mas que nas minhas férias do verão eu posso voltar para o Brasil e ver minha família. E depois sim. retornar. Se eu tiver uma emergência, eu posso ver minha família voltar. Então, ele sai do Brasil com 4 anos de visto de estudante, sabendo que nesses 4 anos ele tem essa liberdade. Legal. Legal. Daniel, e sobre esse intercâmbio, eu não entendo nada sobre como que funciona o intercâmbio, Uhum, eu não sei se vocês fazem algo do tipo com jovens, com pessoas mais jovens, para vir ficar uma temporada, um mês, uhum. né, ter uma experiência, estudar. Assim, a palavra intercâmbio do passado hoje eles chamam do exchange students ou intercâmbio, ficou muito forte no passado porque, na verdade, era o envio de um aluno daqui para lá e um de lá para Uhum. cá, Hum, Isso é o né? Era intercâmbio. assim que as escolas no passado faziam, né? Mandavam década, por exemplo, de 80, 70, 80, quando minha mãe veio para os Estados Unidos, era essa o mecanismo que funcionava e por isso o aluno de intercâmbio, né? E hoje o intercâmbio ele se divide em na verdade, 3 seasons, né, que a gente tem. A gente tem o intercâmbio do adolescente, que vem fazer as escolas de high school aqui, né? Eles passam até um ano estudando inglês nas escolas de high school, onde as escolas, elas cobram por isso, são programas pagos, que você vem e paga e faz esse projeto. Algumas escolas trabalham com o visto F1, outras trabalham com o visto chamado J1 também, que é possível fazer isso, né? Tem o intercâmbio daqueles que são o nosso público hoje, que é a pessoa que quer vir aprender uma segunda língua, viaja, vem com a família, passa uma determinada temporada e volta para o Brasil para Uhum. utilizar daquilo que aprendeu. E tem o intercâmbio dos jovens que vêm fazer faculdades e programas de mestrado nos Estados Unidos, que é hoje o maior PIB. Então, o maior PIB se concentra nesse jovem que vem fazer universidade aqui nos Estados Unidos, por uma série de fatores. As universidades são grandes contribuidores do governo americano, né? Então, você tem aí valores absurdos de como eles contribuem para a economia americana. Segundo, esse público que eu citei anteriormente, China, Índia, etc., eles já vêm com bagagem de curso de inglês dos seus países de origem. Então, a maioria do indiano, do chinês, já desde a escola da elementar, já vem aprendendo inglês. Então, eles não têm essa necessidade de aprendizado, então ele aproveita para sua vida ter um nível superior. Se você pensar bem, hoje apenas 4,5% da população brasileira tem inglês fluente. Comparar isso com uma Holanda, 89% tem inglês fluente. Uau. Entendeu? Então, a diferença é muito grande. Por quê? Gritante, Porque né? desde o início, ele já vem dentro de um modelo de ensino onde o inglês é uma segunda língua. sim, Então, esses países, eles utilizam mais desse mercado de universidade, diferente muito mais do brasileiro que vem pensando primeiro em aprender a língua. Depois que eu aprendi, aí eu posso ir para uma segunda etapa? Pode. E você tem esse direito de aí você ir para uma segunda etapa e tentar um nível superior, pensando nisso. Mas o meu público, voltando assim para a sua pergunta, o jovem ele faz muito isso. Ele chega nos seus 16, 17 anos, os pais viam eles para fazer o programa de high school que tem nos Estados Unidos. O adulto solteiro, o adulto casado, opta mais pelos cursos de inglês para aqueles que não falam a língua, e aqueles que já falam a língua e são jovens também, a grande maioria, ou talvez não jovens, na faixa dos seus 35, vêm fazer programas de mestrados, porque já tem um curso superior no Brasil, e uhum, aí, ou em qualquer outro país, e aí vem fazer um curso extra aqui nos Estados Unidos. Entendi. Mas a dinâmica é basicamente essa. Daniel,
Vou retroceder um pouquinho, Uhum. né? Antes, nos bastidores aqui, tu comentou que no Brasil tu trabalhou com banco, Sim, né? sim, sim. Tu chegou a empreender em escola de inglês no Brasil ou não? Ah, isso foi aqui. Na verdade, eu como o empreendedor em si, não, mas eu trabalhei muitos anos na escola de minha mãe. Ah, tu trabalhou Antes com de ir para ela. banco, Entendi. sim, Tu já sim, pegou a tua sim. expertise e já foi lá Eu de comecei, Salvador. eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, aula de Ah, inglês para pequenininhos, de 4 anos de idade. Então Legal. ali já foi o meu, então a a escola. iniciação na parte do ensino foi justamente ali. Ensinar criança, aquilo é uma delícia. Foi, Criança é bom demais. Acabou a água? foi o nosso mate da manhã. Então ensinar criança é muito gostoso. Primeiro porque a criança, ela não pergunta o porquê de tudo. Uhum. O adulto, quando está aprendendo, quer saber o porquê de tudo, né? A criança só pergunta o porquê de tudo pros pais em casa, né? Pois é, na verdade, para aprender a segunda língua, Mas eles para não aprender, têm não. isso. Não tem isso. Eles Vai só vão embora. absorvendo, né? A esponjinha solta com facilidade, sabe fazer o associativismo do que é uma coisa numa língua, outra em outra. Tanto é que você vê crianças canadenses aprendem o francês e o inglês com muita facilidade na escola, né? Então, isso tudo no cérebro da criança funciona com muita tranquilidade. E se você envolve isso com uma dinâmica mais de brincadeira e Lúdico. lúdica, aí vai embora. Então eu costumo dizer para quem está migrando, tem algumas pessoas que me perguntam assim, poxa, mas e meu filho? Será que não vai sofrer tanto quando a gente se mudar para os Estados Unidos? Aí eu pergunto, que idade ele tem? Ah, tem 9 anos de idade. Eu falei, esse aí vai ficar fluente antes de você. Uhum. Esse com 3, 4 meses está fluente. Esse não sofre. Aquele, quanto mais velho o filho for, aí sim, mais dificuldade vai ter. Mas quanto mais novo, mais tranquilo das coisas É acontecerem. o que a gente sempre fala, né? Vem o quanto antes, quem quer vir, vem logo, É enquanto as enquanto o filho está crianças estão pequeno. pequenos. É. Porque eles, não é que todo mundo sofre aquele primeiro impacto, mesmo que venha pra Disney, né? Pra um É. lugar maravilhoso como esse. Mas tem aquele impacto de estar num ambiente novo, pessoas diferentes, comunidade, tudo, né? Uhum, Cultura. Mas a criança, ela consegue se adequar. O adolescente, ele já tem várias questões da adolescência. uhum, Aí tem mais a língua, aí tem uhum. mais, né, tudo isso que E outros envolve. apegos, né? Tem uma namoradinha que ficou, É, né? os Eu não quero, amigos. meus amigos já fez e Aí tal, são os então empecilhos, né? sofre Ele bastante já tá na nisso. tribo É, dele lá e daí vem pra cá. exatamente, exatamente. Lógico que muitas vezes é o preço que se paga para de repente ter uma vida nos Estados Unidos, numa região que nem essa, Sim, né? sim, sim, sim. A maior parte das É, vezes é positivo, né? Nem é. sempre. E se você, por exemplo, tem pais que já são familiarizados com a língua ou falam, um ou outro fala a língua dentro de casa, fica mais fácil de você introduzir Total. isso nos seus filhos, entendeu? Eu costumo dizer que as pessoas que vêm para cá, elas querem acelerar. Você tem duas formas de você aprender inglês, né? A passos de coelho ou de tartaruga. Então, se você quiser aprender a passos de coelho, você tem que botar o universo à sua volta todo na língua inglesa. Uhum. Então, eu tenho pessoas que já estão aqui há anos, mas estão com, por exemplo, o celular ainda em português. Então, nem aquilo que ela usa no dia a dia não tem a linguagem do país que eles vivem, Uhum. entendeu? Isso é uma outra coisa que às vezes me preocupa bastante dentro do universo do nosso aluno, né? E infelizmente acontece muito com o brasileiro, né? Por Orlando ser uma cidade que tem muitos brasileiros, muitos deles acreditam que não tem necessidade de eu aprender o inglês. Por quê? Porque eu consigo me virar, eu consigo sobreviver. Mas nos Estados Unidos, quando você não fala a língua, você acaba virando refém de alguém sempre, Uhum. né? Então, como é que você consegue ler contratos, participar de reuniões, de negociações, até interagir com o Ler próprio contrato em português já é americano? ruim, né? Pois é. Tudo fica mais difícil, Sim, né? fica. Então, eu costumo dizer que, e o que eu acho mais impressionante de tudo é que o meu aluno que vem, por exemplo, com visto de estudante, ele tem a obrigatoriedade de estudar todos os dias, né? Por lei, por lei migratória. Por que não aproveita então e aprende? Já que eu tenho que ficar em sala de aula, vamos aprender, né? E às vezes você não encontra pessoas com esse perfil, que tudo bem, tem gente que tem mais dificuldade que outra, mas mesmo assim, com toda a dificuldade, aproveita o teu tempinho ali para se dedicar, né? Eu tenho uma história de um aluno que depois virou um grande amigo meu e que minha esposa na ocasião estava no Brasil e ele queria estudar conosco e me perguntou se eu alugaria um quarto na minha casa para ele, porque ele queria na ocasião conviver comigo e com meu filho, que ambos falavam inglês, e me pediu assim, olha, a única coisa que eu lhe peço, fale inglês o tempo todo dentro de casa comigo. Eu disse, sem problema, já é parte da minha rotina falar inglês, então quanto a isso não tem problema. Meu filho também já estava no high school, também vai embora, não tem problema com isso.
E aí ele veio, ele estudava todas as manhãs na nossa escola. Na parte da tarde, ele fazia atividades ou voluntárias em instituições americanas. E de noite, quando a gente estava em casa, só inglês, inglês, inglês. Então ele só ia para o YouTube no inglês e voltava. E ele também, ele cristão, ele acabou também se afiliando a uma igreja aqui que era americana e só falava inglês. Muito bom. Pois ele voltou para os Estados Unidos para o Brasil com 4 meses com inglês, digo, super avançado. Tanto É isso. foi que depois de um ano ele migrou definitivo para os Estados Unidos, ele e a esposa, e hoje ele só trabalha com americano. Que O legal. inglês dele voa. Então, foi dedicação que, se você pensar bem, 4 meses, será que dói tanto? Passa voando, né? Pois é, eu me dediquei 4 meses intensamente para aquilo ali e voltei já com uma base de inglês muito bem feita. E ele fez isso e hoje mudou completamente o universo. Que vergonha, a gente que tá morando aqui, hein? Tu tá falando isso só pra dar nos dedos, gente. Nosso inglês Não é minha intenção, não. Nosso Não é inglês minha ainda intenção, falta, não. falta. Tudo isso é aprendizado. importante. A né? gente- E aí a gente vai virando algumas A chavinhas. gente se vira, mas a gente passa uns perrengues de vez em quando. Mas a Esses- imersão é importante. Pois é, esses perrengues são aquilo que a gente, que é a parte do refém que eu te falei. Né? E outra coisa, uma coisa interessante é que o americano ele está muito mais preocupado com que você entenda ele do que você falando corretamente, a maioria das vezes. Então, o fato de ele estar sendo entendido tá ótimo. Eu nem tenho um inglês tão rebuscado, ou então uma pronúncia não é tão boa. O brasileiro se preocupa demais em querer sotaque disso, sotaque daquilo, esquece. Eles não estão muito preocupados com isso. Eles estão preocupados em ser entendido que você se comunique. Porque ele vai entender que você tem sotaque, você está no universo de Orlando, que você tem aí população de imigrantes absurda. Sim. Tem gente do Latino, mundo inteiro. do mundo aqui, inteiro, cara. São então- 180 e poucos países que... Fala inglês com um árabe, você vê a dificuldade de um sotaque de um árabe. Indianos. Ou de um indiano, ou do próprio latino. Sim. Na hora que um latino fala inglês com você, você identifica, olha, aquele ali já é de um país que fala língua espanhola, então você consegue, assim como eu identifico rapidamente quem é brasileiro e tenta falar inglês. Logo que nós chegamos aqui em Orlando, o nosso filho tinha 4 anos, né? Aí, Uhum. acho que a primeira escola que a gente matriculou ele eram de proprietários e os professores só tinha um americano. A comunidade lá era mais Era de hispano. hispânica. Sim. Aí ele já estava pegando o inglês, né? Ele já tava assim mais adiantado, porque quando a gente estava com o nosso processo ainda lá na Bahia, ele tinha 1 aninho, né, e a gente já começou a apresentar inglês para ele. Já Ótimo. desde 1 ano, desde Excelente. 1 aninho, os Excelente. Programas de desenhos. TV, tudo. Teve uma vez que ele estava vendo em inglês, só que ele ficou muito tempo vendo ali assim, e daí o YouTube mandou do inglês pra mandarim, quando vi ele tava repetindo fruta e cores em mandarim, e eu, peraí, foi sozinho, entendeu? Mas assim, a gente apresentou inglês pra ele Mas cedo. aí a gente foi pra Massachusetts. Fomos pra Massachusetts. Quando viemos pra cá, a primeira escola que a gente matriculou ele, aí um dia eu fui buscar ele na escola e ele Mas foi... só pra contextualizar, a gente foi pra Massachusetts e lá ele foi pra uma escola Americano. que era muitos americanos, não tinha brasileiro, Não só tinha brasileiro. americano. Então ele aprendeu certinho. E quando a gente veio meses, pra né? Orlando, aí nessa Aí escola, nessa escola era a escola americana, latina, né? Uhum. Aí, uma vez eu fui buscar ele da escola e ele começou sozinho. Ele assim, 1, 2, 3, hahaha, e dava risada, né? Porque já era Entendi. diferente. e ele percebia a 1, diferença, né? 2, 3, né? Porque Que idade ele tem agora? tá com 11. Aí Não fala sei se com ele. vocês estão vivendo isso, mas eu vivo muito com as minhas, da mistura do inglês com o português. Uhum. Elas não sabem a palavra em português, aí joga pro inglês. Então, mãe, me dá um blue chair, uma blue cadeira. Aí começa essa misturada, às vezes, porque elas não Ele têm essa pensa em frequência. inglês, né? Pensa em Exatamente. inglês O e Pedro, traz sabe o que ele fez já de anos que ele faz? Porque quando ele chegou aqui, o vocabulário de português dele era pequeno. Sim. Então, acabou que o vocabulário em inglês dele ultrapassou, né? Normal. Uhum. Então, teve muitas coisas que ele aprendeu primeiro em inglês e depois ele traduzia para português. Interessante. enriquecer o vocabulário em inglês. Hoje a gente faz ele ler em português. Ele lê Lê livros português. em Lê português. e porque na escola escreve. ele já fica muito Legal. tempo falando inglês. Ele lê e escreve em português também. A minha mais velha tem esse perfil. Né? A mais velha já lê bem em português, escreve em português, mas as gêmeas, aquelas ali. Ali, é difícil. Até porque elas entre si falam mais inglês, brincam em inglês. E o tempo todo, e eu percebo às vezes, eles vão para o Brasil todo ano, né, para passar, os avós ainda estão lá e etc. Então, elas não querem ir para o Brasil, ou quando estão lá, elas meio que se retraem, porque não querem se envolver muito com as crianças locais, porque às vezes mangam do sotaque, ou veem que Sim. elas não falam português direito, então elas têm essa restrição e tal. Então, as gêmeas me dão um pouquinho mais de Só que trabalho. faltava soltar. bullying em português, daí é pra acabar. Pois é, por isso que eu já preparo pro bullying daqui, ó. Preparo do bullying daqui, porque o de lá é muito pior, viu? É. Já vou avisando. Então, isso nelas é muito
muito diferente. E incrível, né? Porque às vezes a gente pensa que pelo fato de a pessoa ter nascido no país e ter o mesmo que tem uma cultura de brasileiros, ela não adota o DNA do país, aquelas ali adotaram 100%. 100%. Impressionante. A gente não tem a cultura americana dentro da casa, a não ser a língua. Fora isso, elas são todas aculturadas dentro dos americanos. Entendeu? Nós somos muito bairristas, né? É. Todo gaúcho é bairrista. Mas a cultura americana é apaixonante. É uma cultura bonita, é Uhum. uma cultura É legal. legal, é legal, é legal. Né? Eles são Por muito mais que eu acho assim que às respeitosos. vezes porque assim o americano ele é muito dentro do seu próprio universo, né? Ele não é uma pessoa muito de se espalhar e tal. O brasileiro é mais de se Uhum. espalhar, de fazer muitas amizades e coisas do tipo. Mas ainda assim, a cultura do respeito, a cultura da limpeza, eu acho uma maravilha, entendeu? Você sempre vê quando você vai entrar nos lugares, tem sempre alguém que segura uma porta para você passar. Dá um Então, bom dia. exatamente, sempre lhe cumprimentando. Nos lugares que você entra na minha academia, a pessoa na recepção da academia nunca me deixou de me dar um bom dia, entendeu? E são coisas que pra gente começa a viver nesse universo já, você está acostumado com o Brasil e tem esse impacto, às vezes impressiona, né? Então você fica bem impressionado com algumas coisas. Não que a gente não tenha um povo educado, tem, mas não é a mesma coisa do A que eles questão do fazem limite aqui. também, né? Não ultrapassa o limite. Pois é, então por isso que eles vivem muito no universo de famílias. As famílias americanas são grandes, né? Então, o filho aqui dá uma boa dedução fiscal, né? Fazer bastante filho aqui vale a pena, né? Não Hoje é, ainda paga menos não é só imposto. Bolsa Família, né? Pois é, eu tentei acompanhar essa linha aí, né? Fiz logo 3 para ver se ia e tal. Então aqui, filho dá uma boa dedução fiscal. Aí eles têm famílias nesse perfil, né? Eu lembro que na hora, os filhos até brincam, interagem na rua, mas se recolhem muito rapidamente, cada um vai para o seu canto, etc. Agora, minhas filhas comemoraram o aniversário delas lá na piscina do condomínio e chamaram algumas amiguinhas, né? 90% americanas. Aí as mães americanas vêm, te cumprimentam, tudo bom, como vai? Fica 5 minutinhos, voltam para buscar e aquilo, sabe? Deixa a filha no universo. Não é de sentar mesmo, porque eu estava com um grupo de pessoas, a gente interagindo. Não, elas não querem, não ficam e tal, deixam uma família Metódicos, né? reservada. Isso é legal. Para muitas pessoas também é difícil de acostumar, Sim. mas eu gosto. Uma Uma coisa pessoa que que eu foi gosto. difícil de acostumar, até agora é difícil de acostumar, é o horário para acabar. Brasileiro não tem horário para Ah, acabar, não Pois é? é, pois A é. gente vai numa a festa, a gente Lely vai no sempre fala, encontro, a né? gente vai em qualquer lugar, não tem, acaba na hora que tu tá cansado, que tu precisa ir embora. A Lely Pois sempre é. Ou que fala, o anfitrião manda embora. nós somos Exatamente. inimigos do É, fim. É, é. mas aqui não, tem hora para acabar, daí, poxa, como assim? Como tá indo embora? Não Não, e precisa eu ir acho embora legal que agora. eles te mandam embora mesmo. E É. sem nenhum tipo de problema. Te mandam Nós, embora. nós tínhamos uma banda aqui. Nós tínhamos Uhum. uma banda, fomos tocar em New Jersey. Isso foi em 2022, né? É. Aí era pra ser, começa cedo ali, tipo Aham. 9 horas da noite até 1. Beleza. Aí chegou perto da 1, daí a organizadora do evento disse, ó, que tava na hora da gente aí Cheio, de cheio, terminar. cheio, Mas lotado. a gente tá acostumado, às vezes, quando tinha No banda, Brasil, né? ficava um casamento, uma formatura, 4 horas da manhã, às Sim, vezes, né? sim, sim. Um baile Aí, do chopp amanhecia o dia, meu né? Deus, né? Tá doido. Aí ela falou, né, tipo, pra terminar, beleza, vamos fazer as 2 últimas. Ela, não, agora. Nem terminamos, porque era até 1, tinha que ser até É, 1. eles são muito São. pontuais. Eu lembro que eu fui numa vez num bar aqui em Orlando, um bar desses dançantes, e deu 1h30 da manhã, os seguranças todos fizeram um círculo em volta da multidão que estava dentro, deram-se as mãos, eles, bora, hora de ir embora, hora de ir embora, hora de ir embora. E saiu Um pouquinho andando diferente do arrastão do todo Brasil, mundo, né? exatamente. Bora, já deu a hora, bota todo mundo pra fora. Eu acho isso legal Eles também. fazem o arrastão, um É uma pouquinho diferente. organização que a É, gente não tem. A gente vai em feiras, a gente vai em lugares assim. Eu observo muito isso. A organização deles em todos os detalhes. É estacionamento, é o horário. sim, Eles cumprem o horário. Horário de começar, horário de começar. sim, Ponto. Horário de terminar, exatamente. horário de terminar. Eu vou lhe dizer, essa história de eu começar a adotar algumas coisas, os meus amigos já veem isso quando vão, por exemplo, para minha casa. Eu já começo a arrumar as coisas, assim, e aí, não, já tá na hora de todo mundo ir embora. Bom, já cansei, vamos para casa, porque já fiquei Eu, cansado. Bem americano. eu tive esse baque Esse impacto, né? esse impacto no nosso primeiro almoço aqui em Uhum, Massachusetts, quando nós Foi em chegamos, família em ainda. família, uhum, né? Vai entregar o irmão agora. Vou entregar meu irmão, porque o meu irmão já tá aqui desde 91, sim, né? Lá em Massachusetts. E Aí ele a gente trabalha em companhia americana há muitos sempre, anos, sempre, estudou, fez uhum, sempre, né? faculdade, tudo. Tudo. E aí a gente iria almoçar no domingo na casa dele, porque a gente chegou, acho que numa sexta-feira, sabe? Daí
Mas a gente tá acostumada, já chega em casa, lá em casa a hora que tu quiser. Uhum. A chegada, Chega né? pro mate, né? Já chega pro chimarrão, daí me ajuda a preparar. Sim, Não tem sim. muita frescura, né? Aí ele não, chega 1 hora. Hã? Ele botou a hora de chegada, A aí o hora de Roger chegar, estranhou, daí né? a gente estranhou. E sempre é assim, né? E quando vai bota ele chegar. de saída também. Sim. Chega uma hora, vai até esse horário, é bom acabar. É. E Não, mas nesse até ani- festa em casa, almoço em em casa? casa. Não, em casa. Eu vi, É, depois eu que a gente tenho, foi eu ver. tenho alguns que perduram lá em casa. Que ficam, né? Os brasileiros que ficam, Não, vão ficando. ficar até não teve problema, mas assim, Hum. hora de começar, porque a gente, não, chega a hora que tu quiser, a gente tá Sim, acostumado, vamos fazer um sim. churrasco domingo, É. beleza, tu vai chegar às 9, às 10, 11, a hora Quando que a gente convida, a gente Aham. Aí é sempre aquela, chega a hora aquela, que tu aquela quiser, história. chega o mais cedo O possível mais pra gente cedo possível. conversar, né? Sim, pra começar o bate-papo. É bom que ajuda a preparar a carne. É, tipo assim, né? Faltou alguma coisa, já vai comprar, entendeu? É, Aqui não, aqui. não tem, já. E quando chega, já tá tudo pronto. Exatamente. Diferente, né? Mas é legal. Cultura É americana. uma cultura É. legal, uma cultura organizada. E como que é para você hoje, olhando, né, todo esse contexto desses anos que vocês estão empreendendo aqui, do que você construiu, das 3 escolas e ver que tá crescendo, Uhum. né? Daqui a pouco já vai precisar de mais uma unidade aí para nossa comunidade brasileira. Em breve. Brasileiros e não brasileiros, né? É, Porque vocês atendem. Sim, sim. Mas a gente fala para o público brasileiro, então eu preciso falar, né, que a gente precisa de escolas assim, a gente Uhum. precisa. E esse atendimento, né, que é mais do nosso jeito, mais caloroso, mais Uhum. humanizado, né? Como você mesmo falou antes nos bastidores, trabalhar com um contexto um pouco menor, não uma coisa muito grande, te dá Uhum. esse controle, essa organização e Uhum. essa possibilidade, né? De estar cuidando de cada aluno ali. Um aspecto interessante é que, por mais que Orlando tenha a quantidade de brasileiros que a gente tem, por exemplo, muitas pessoas acreditam que em todas as escolas vai se falar muito português e menos inglês, né? E isso eu ouvi desde que eu cheguei, né? Ó, escola de inglês em Orlando se fala muito português, fala muito português. E eu, desde lá de trás, adotei o oposto disso. Então, nas nossas unidades, você não vai ver os nossos funcionários ou staff, por mais que até falem a língua portuguesa, falarem português. Claro, a não ser que seja numa coisa técnica, dentro de uma salinha fechada, a gente coloca lá e vem conversar conosco. Por quê? Porque essa imersão faz parte do processo. Nós não somos uma escola brasileira, nós somos uma escola internacional. Sim. Então, eu preciso que o meu aluno veja isso também. E tenho, às vezes, alunos antigos que estão conosco que ficam pé da vida comigo, porque vem falar comigo, eu só respondo em inglês. Elas vêm falando em português, eu só respondo em inglês. Mas fala em português. Não, eu só respondo em inglês, só respondo em inglês. Porque essa é a nossa cultura, né? Então, eu tenho funcionários hoje de diversas nacionalidades. Então, eu tenho pessoas que falam espanhol, pessoas que falam outras línguas, pessoas que falam português. Nossos professores são 95% deles Americanos. né? E aqueles que não são, foram educados nos Estados Unidos, então teve algum curso acadêmico longo nos Estados Unidos, seja uma elementary school, uma high school ou um nível superior aqui. Então tem esse detalhe também. Claro, por ser um multicultural dentro da cidade que a gente vive, você acaba encontrando professores com um certo sotaque um pouco mais diferente do outro, mas com um inglês perfeito, entendeu? Que Legal. é importante, eu acho engraçado quando você fala, não gostaria de aprender com uma pessoa que tem sotaque. Eu falei, mas se você ouvir na rua alguém que tenha sotaque, E aí? É. você não Tem tem que sotaque- também aprender a lidar Tem com sotaque aquilo? próprio americano. Porque Totalmente. não, Cada região é um a sotaque. nossa região não quer dizer que venha imigrantes dos outros Não. países. Vem imigrantes do próprio Estados Unidos. Vai pro Texas, vê um texano falar inglês. É muito Vai pro diferente. Tennessee, vê um pessoal do Tennessee falar inglês. Você já vê ali o próprio inglês americano com um sotaque diferente. Então, o seu ouvido tem que estar acostumado com tudo isso. Atende um telefonema de um telemarketing de um indiano. Nossa. Vê o que vai acontecer. A mesma coisa no português, né, cara? Igual. Só Nossas gírias gaúchas e baianas, olha quanta Não, diferença. mas só na Bahia, quantos sotaques diferentes tem? Exatamente. Só no Rio Grande Dependendo do da Sul. região da Bahia, isso a gente foi descobrir lá, né? Sim. Exato. Tem quem Exatamente. fala aquele baiano mais arrastado, tem aquele que Sim. fala rápido, oxo, Rápido oxo, oxo, oxo. demais. Quando eu cheguei, Né? a primeira vez que eu fui, depois que eu fui pra Bahia, que eu fui morar lá, Uhum. primeira vez que eu fui pro Rio Grande do Sul, aí eu já tava com oxe, né? É. Aí já virou baiano, não, os baianos lá falam oxe, 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 oxe. Fala um só. E você vê, tem um baiano da capital que tem um sotaque, o baiano do interior tem outro sotaque. O Exato. baiano lá da região do oeste tem um sotaque. Tem outro Lá do sotaque. sertão tem outro.
Em Salvador, lá tem uma região lá que é só oxe, bem, e o outro é É, oxe, 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 né? e se você, por exemplo, até o próprio, dentro da própria Salvador, você tem um sotaque diferente. Você pega o povo que mora, por exemplo, na região do Pelourinho, Cidade Baixa, etc., Dentro já de uma tem um cidade, cara. sotaque muito forte. O filme do Lázaro Ramos, O Opaió, retrata isso muito bem retratado. Que é Sim. justamente aquele público ali que vive Cidade Baixa, Pelourinho, aquela região ali que tem um sotaque muito mais acentuado. E que só a gente que é da Bahia de Salvador Que entende. consegue notar. Que A consegue gente teve entender. uma experiência muito legal na primeira viagem que a gente foi pra lá, né? A gente viu shows maravilhosos ali, tudo ali naquele Uhum. enredo ali. E o Olodum tocando. Eu entrei no meio lá, né, Roger? Lembra? Gostoso. Ele é bom Dancei. demais. Nossa, foi Bons muito legal. tempos, bons tempos. Aham. É uma pena que hoje o Nordeste está passando por um momento de violência mais sério e a gente fica com Desafiador, né? medo de muita Sim, coisa, né? sim. Mas na minha época, na minha juventude, que você não tinha muito mais não se preocupava muito com isso, era bom demais. Você ir para um ensaio do Lodum, ensaio da Timbalada, era muito gostoso. E o carnaval era melhor Velhos também. tempos. O carnaval era muito melhor, né? Nós nunca chegamos aí no Carnaval da Bahia. Não? Pô, tem um carnaval, nós morávamos no oeste da Bahia, tem um carnaval que é forte ali, que é o Carnaval Sim, de Barreiras. sim. Não sei se tu já ouviu falar, mas Já. vem gente de Brasília, vem gente de tudo que é Uhum. estado. Cara, a gente morava do lado, nunca fomos no Carnaval de Barreira, moramos 11 anos lá na É, Bahia. É. Acho que o nosso negócio é só lá da infância, é. aqueles baile de carnaval mesmo, de E ficava clube. rodando assim, ó, Ficava todo mundo rodando. atrás do outro. Eu curti carnaval desde meus 15 anos até depois do casamento. É. Então, minha esposa também ia comigo pro carnaval. Eu tava te perguntando antes e acabei perdendo o fio da Ah, meada. Trabalhou então desde os 16 anos dando aula de aula. inglês. E Aula de depois inglês. depois tu sabe, foi pra Aí veio minha fase de faculdade. corporativa e Isso aí veio tal. minha fase de faculdade, onde eu sou formado em administração. E nessa fase de faculdade eu senti a necessidade de despregar um pouquinho do universo de familiar, de empresa familiar. Entendi. E aí comecei a trabalhar em banco. Então eu comecei como com o Banco Bradesco, virei gerente do Banco Bradesco, depois eu virei gerente do Citibank, na área também de Tudo Salvador. tudo Salvador. Então eu fui do Citibank por ser um banco internacional de novo, a fluência na língua me dando as Oportunidades. oportunidades. Então eu fui para o Citibank por causa da língua inglesa. Depois eu fui chamado para um outro banco internacional, que era o HSBC, também para tratar com contas de clientes internacionais por causa disso, Do por causa do inglês. inglês. E aí, dentro do HSBC, foi que veio o convite de vir para cá. Eu já estava com outro nível de gerência no HSBC, então, olha, posso me dar o luxo de pensar num investimento desse tipo e trazer um pouco mais de qualidade de vida para minha família. Que Acho legal. que minha mulher nunca pensou. Em vir pra Ela cá. nunca pensou que pudesse um dia vir morar nos Estados Unidos. Inclusive, ela confessou depois de uns anos assim, né, que a ideia dela era vir, passar um tempo, fazer um pé de meia e voltar. Hoje em dia, se você perguntar para ela, não Sim. volta Não mais. volta. É Não muito volta mais. É diferente, difícil mesmo, né? É bem complicado. Por isso que você vive essa realidade daqui e você sabe a qualidade de vida que hoje você proporciona para sua família e para seus filhos, principalmente. É difícil comparar, principalmente quem vem de cidade grande, né? Sim. Uma vez me perguntaram, se você tivesse que, por algum motivo, voltar para o Brasil, você voltaria para Salvador? Eu digo, não Não, voltaria né? para Salvador. Amo minha capital, amo Baiano, mas eu possivelmente ia para outro lugar. O interior de Santa Catarina, por exemplo, O Santa Catarina. interior de Minas Gerais, algo assim para que eu pudesse manter a qualidade de vida que eu proporcionei para meus filhos hoje, né? Sim. Eu Pô, também. Faz lá não sentido. vai achar, principalmente nas capitais você não acha. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também tem muito lugar bom, Muito. bonito, pequeno. Adoro Santa Catarina Sabe? também. Conheço Desde o bastante. litoral até o oeste de É. Santa Catarina tem. Esse desprendimento que eu... Aí, volta um pouquinho lá atrás, quando a gente comentou sobre a facilidade que as pessoas têm de imigrar. Minha mãe me mandava para o Rio Grande do Sul desde os meus 4 anos de idade. Lá pra região de Ela me Estrela e colocava Lajado. no aviãozinho da Varig, Varig. uma aeromoça me acompanhando até lá, me entregava na mão de meu tio, e eu ficava as minhas férias de verão todas no Rio Grande do Sul. E aí eu subia para Santa Catarina para acampar. Então meu tio gostava de camping. Então a Legal. gente foi Garopaba, Ingleses, aquela região toda ali de Santa Catarina, a gente ia muito. O próprio Capão e Xangri-Lá e essas praias também do Rio Grande do Sul, a gente também foi bastante, mas é muito mais Santa Catarina. Mais bonito o E, litoral de Santa Catarina, né? e adivinha para Desculpa onde... gauchada, né? Desculpa gauchada. Não, mas dizem que o Rio Grande do Sul só começa, as praias melhoram a partir de Torres para cima, né? É Torres, né? É. É a última praia Pois é. que Torres pra cima tem começa a ficar belezas boa. naturais diferentes, digamos assim. Não, e vou me acostumar a comer milho na praia não foi fácil. Milho, pastel e o que mais que eu via em Capão, quando eu ia lá, que o pessoal Camarão? comia com facilidade. Não, camarão? Não lembro se era camarão, mas era sempre milho, pastel, que é alguma coisa, e o povo tomando chimarrão na beira da praia.
Chimarrão na beira Eu da doido praia, querendo né? uma Mas a cervejinha e o gente povo leva com aqui chimarrão. também. Ah, Aqui a gente leva. É. Então isso foi... ontem a gente foi ali em Cocoa Beach, né? Para os Sim, aviões lá, né? sim. Que tem Blue Angels, Blue né? Angels, né? E vários outros É, que se apresentaram. Aí, ó. Ah, Queimou. queimou. queimou já. Mas o Chegamos lá chimarrão vai com... junto, né? O É. chimarrão vai junto. Gauchada não adianta, Eu né? tenho lá em casa parada a minha cuia até hoje. E não sei como são as ervas que vêm aqui, mas minha prima me mandou uma erva uma vez, boa também. Não, Não tem umas lembro mais ervas o boas nome. aqui. Tem uma Tem umas erva ervas boa. Tem, aqui boas. Bom. tem. Mercado brasileiro não falta aqui também, Pois né? é. Aí todos têm que ter, né? E essa ida para lá que me aculturou muito próximo da cultura gaúcha, né? Então, você imagina, aí, imagina, agora me pergunta, quando sua mãe te mandava para o Rio Grande do Sul, para o que que ela fazia, né? Ela vinha para os Estados Unidos. Ah, entendi. Então, aqueles 2 meses que eu tinha de férias, minha mãe estava sempre Vinha nos pra Estados cá. Unidos com grupos de estudantes que ela trazia Ela para os trazia Estados Unidos, grupos trazia grupos para cá. pra Minha mãe fazer, tipo, intercâmbios. para a parte de ensino e Disney, né? Ela fazia parques da Disney junto com o ensino. Ela fazia os Ensino. dois. Legal. E ela fazia isso com uma empresa que hoje virou muito famosa no Brasil, mas acabou migrando não, mas eles se uniram, né, as maiores, que é o Experimento. Então o Experimento, ela foi representante do Experimento desde a década de 80, para você ter uma ideia. Então o que é que ela fazia? Olha, eu tenho que levar um grupo para os Estados Unidos, meu filho vai para o Rio Grande do Sul, fica lá com o teu tio, Ó, se vaza. diverte, se diverte. Então Vai eu já acampar. tinha isso aculturado, né, esse desprendimento. Minha mãe me preparou muito para o mundo, Que porque idade, ela que era idade tu tinha preparada. nessa época? 4. 4 anos. Comecei com 4 anos. E isso aconteceu até eu ir morar lá. Nós com Então, 11, a gente pensando em largar, assim. eu falo essas coisas para minha esposa, ela disse, não, tua mãe era meio Meio doido da doida. cabeça. Tua mãe era meio doida para fazer um negócio desse. Aí eu falei, não, era outro mundo. Era outro mundo Sim, Era também, né? completamente diferente. Entendeu? Você ficava com aquela sua bolsinha aqui, um envelopezinho dentro da companhia aérea, a enfermeira não saía do seu lado, estava sempre do teu lado perguntando o que você queria. A responsabilidade deles é diferente. E eu tinha uma pessoa me pegando no aeroporto logo em cima. Então, não, sabe? O principal é saber que eu aprendi a viver nesse período sem a família próxima, a família que eu digo, mãe, pai, etc. Uhum. Né? Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não sofri tanto, né? Esse impacto, falta da família, etc. Não, faz falta. Meus grandes amigos fazem falta até hoje. Mas nada que a gente não telefonema, Sim. hoje com vídeo call, Vídeo. você resolve sua vida, né? Eu acho que, Totalmente. inclusive, eu falo muito mais com meus grandes amigos hoje aqui do que quando eu estava lá, Quando tava perto. É. entendeu? Então, ainda Muitas tem esses detalhes. pessoas perdem oportunidades de sair, de expandir, de fazer por esse Por esse apego à medo. família, aos É. amigos, né? Não, e é medo às vezes, né? O que que eu vou... Porque quando você passa por algum tipo de dificuldade, você sabe que você tem a quem recorrer, né? E isso é de extrema importância para quem quer crescer na América. Você tem que lembrar que você precisa crescer com os seus próprios esforços. Que não vai ter mais família para você o tempo todo. Você vai ter que se virar de algum jeito. O americano é do tipo que constrói sua própria parede, que Uhum. troca seu próprio piso, Verdade. né? Então, se eu quero fazer alguma coisa na minha casa, eu vou ali no Home Depot da vida, no Lowe's da vida, eu compro a ferramenta, eu vou lá e faço, olho um vídeo no YouTube, vou lá e faço, né? Eu acho o máximo isso Pois deles. é, esses dias eu precisei descobrir que, olha, esses dias não, mas um tempo atrás, de que, olha, eu não tenho aquela ferramenta, é muito grande, etc. Você aluga. Vai lá, aluga no Home Depot, traz para dentro de casa, corta a madeira, faz o que você quiser e tal, Devolve no devolve depois por um valor super acessível. Então, as coisas aqui têm um valor que valem a pena, né? Então, você ter sua... Eu nunca imaginei no Brasil ter minha própria caixa de ferramenta. Misericórdia, sabe? Para trocar uma resistência de chuveiro no Brasil Agora dá um baixou a trabalho. baiana aí, misericórdia. Então, agora, hoje em dia, você tem que fazer tudo em casa, né? Então, claro, tem coisas que eu não sou Claro. especialista, Não é né? especialista. Cara, botar uma pedra na parede, um Mas piso no aqui chão, não sou também é muito especialista. mais fácil de tu achar muitas coisas na medida, né? Sim, você já Pô. comprou muito pré-pronto, né? Lá tu ia, eu preciso de uma madeira pra alguma coisa na casa, É. tu tinha que ir na serraria, né? Ó, É. corta nesse tamanho. Aqui não, É. aqui tu vai no Home Depot e tudo lá. Pois Qual é. bitola tu quer? E até o imigrante se dá conta disso e se dá conta de que se eu for viver que nem eu vivia no Brasil, que eu pagava sempre alguém para fazer, eu vou gastar muito mais, Uhum. porque aqui a mão de obra que é cara, né? A Exato. prestação do serviço é cara. Então, O produto é barato. isso. E mesmo que a prestação de serviço não seja tão cara, o americano ele dá muito valor ao dinheiro dele. Então, assim, por que é que eu vou pagar $100 que seja, se eu posso fazer? Entendeu? Ele tem muito dessa visão. E o Uhum. que a gente não tinha, né? Eu acho que também muito da nossa correria no Brasil, né? Você tem que estar... O
o seu trabalho lhe tomava muito tempo e tal, né? Mas é aquilo, né? Que se a gente for analisar, pô, a gente teve pessoa que trabalhava meio turno pra nós, de segunda a sábado, e ganhava meio salário mínimo, e era o normal. E era o normal. Hum, é. Não é que a gente tava assim, abusando. A gente tem uma secretária, meu sogro, né? Aqui tu vai pagar meio salário mínimo, tu vai pagar $2.000 quase, digamos assim, né? Eu Então, pô, tenho, peraí. a gente tem uma secretária de muitos anos, secretária de meu sogro, muitos anos, um amor de pessoa. E quando a gente conta a realidade do que uma pessoa da limpeza ganha, aí uma vez eu tirei uma foto para ela da BMW da manicure. Tem uma BMW parada na porta de casa, né? Eu fui lá, tirei uma foto da BMW e caí na besteira de mandar para ela. Eu disse aqui, olha, a manicure vai fazer a unha aqui em casa com o carro dela. Aí ela, Meu. É uma realidade muito diferente, diferente. muito diferente. Isso atrai demais o povo que quer fazer dinheiro. É uma Sim, pena que as fronteiras não são abertas com tanta abertas. facilidade para E todos era nós. isso que eu ia perguntar agora mesmo, era sobre isso. Como que você vê daqui para frente? Teve uma mudança ali, 2020 para 2021, Uhum. agora está acontecendo muitas coisas, né, com É, esse governo. Tanto com muita coisa economia mudando. quanto com imigração, né? Do ano passado pra Muita cá. coisa mudando. E aí o perfil do aluno se transformou, que nem eu falei para você, um perfil mais inteirado de tudo, das regras e de tudo, né? Uma coisa que a gente tem hoje muito mais, o volume é muito maior hoje, são das pessoas que vêm com visto de turismo e mudam o status para o estudante. Isso é maior do que aqueles que vêm hoje já com visto de estudante, bem maior, né? Porque o visto de turismo, de uma forma ou de outra, acaba sendo mais fácil retirar, né? Uhum. E essa mudança também de status também não é difícil, né? A gente passou por um período que estava demorando, alongando muito esse processo, reduziu para 4 meses, agora está na faixa dos seus 6 meses, etc. Entendeu? Mas é a grande maioria dos nossos alunos que estão vindo faz esse processo de mudança de status, né? E recentemente o governo americano ele estabeleceu uma proposta de lei que está vindo aí, que foi estabelecida pelo DHS, que é o Departamento de Imigração Americano, para mudar um pouquinho essa rotina, não a rotina, mas talvez a estrutura de como o visto F1 está sendo aplicado, né? Então, como é que funcionava, como é que funciona ainda, né? A pessoa tira o visto de estudante no Brasil e ele tem direito a 4 anos de visto de estudante. Após os 4 anos, seja no curso de inglês ou um nível superior, o que quer que seja, o aluno ele poderia ficar nos Estados Unidos desde que estivesse ainda mantendo os seus estudos e tivesse o seu I-20 válido, né? Então, pouco importa quanto tempo ele ficaria. Eu tenho alunos que já estão há 17 anos nos Estados Unidos, são ainda com visto de estudante. Então, me impressiona bastante coisas assim. E após esse período, se ele voltasse para o Brasil, ele quisesse continuar os estudos, ele teria que voltar no consulado e pedir uma extensão desse visto ou pedir um novo visto de estudante, né? Assim que sempre funcionou. Essa nova proposta de lei, ela quer estabelecer os 4 anos como seu limitador para Máximo. você aprender, né? Hum. Então, assim, olha, você tem 4 anos para você ficar nos Estados Unidos, sim. Depois você tem que voltar. Após os 4 anos, se você não voltar, você já vai ser considerado fora de status. É o que eles querem trazer para a nossa realidade. O grande detalhe é que aí entrou muita briga e discussão, principalmente nas universidades, porque tem aquele público que vem aprender inglês, né? 2 anos é o tempo interessante para que uma pessoa aprenda inglês fluente e fique preparado para outra vez entrar numa universidade, né? Ou seja, me sobraria só mais 2 dos 4 que eu saí do Brasil, né? Então, e você não consegue fazer um bacharel só com 2 anos. Então as universidades vieram muito forte nisso, mas como é que vai acontecer com esse público, por exemplo, né? Um outro detalhe é que agora eles querem estabelecer que as escolas de inglês, você só pode ficar aprendendo inglês 24 meses, né? Mas é aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, né? Às vezes ele não consegue aprender 24 meses, né? Então entrou muita discussão, né? Onde é que está a parte que eu gostei nesse projeto todo? É que agora só vai existir uma linha crescente dos alunos de F1. O que significa essa linha crescente? Então, qual é a estrutura hoje inicial? Aprender inglês. Pós-inglês, um curso de bacharel, né? Seria o dinamismo real, normal das coisas, né? Então, aprendo inglês, faço um bacharel, do bacharel eu posso ir para um master's, do master's eu posso ir para um doctor e fazer um doctorate, né? Um programa de doutorado.
o governo quer estabelecer que não existe a volta disso. Eu não posso ir, por exemplo, para um bacharel, achar que eu devo melhorar meu inglês e voltar para um curso de inglês. Não vai mais poder acontecer isso. Uhum. Ele só é dali para cima. O que é, de fato, a rotina O normal correta de ali, se seguir, que deveria, né? né? Que deve se seguir. Então, caso isso seja aprovado, que não foi ainda tem muita discussão, ainda muito tá na fase, eles estão na fase agora de pegaram todos os comentários, tanto os dentro da própria DHS quanto os comentários externos, estão juntando tudo para saber se a lei vai ser realmente aprovada ou não, se tem e quais mudanças acontecerão, né? Então eu vejo muita gente falando sobre 24 é pouco, vamos botar 36, 36 é uma coisa mais plausível para o que a gente precisa, né? Já está mais dentro da realidade de quem aprende inglês. Então, toda essa mudança, se acontecer, vai trazer uma nova dinâmica no visto F1. E uma Para dinâmica todas que as escolas dele. todas as escolas, universidades, mas o que eu acho mais legal é que quando você estabelecer esses 4 anos limite, os consulados vão começar a se sentir mais confortáveis em aprovar mais vistos. Hum. Porque sabe que a pessoa não vem os 4 anos e não fica. Não precisa ficar. Eu vou ficar depois de 4 anos, vou ficar estudando, eu posso ficar quanto tempo quiser. Então os consulados vão se sentir mais confortáveis em aprovar mais vistos de lá. O que é bom pra gente. Sim. Que a gente tem aí uma facilidade de ter mais pessoas com visto e com essa liberdade de poder ir e vir que a gente tanto espera, né? Que eles tenham. Que é o que eles querem também, né? Que é a É o que maior eles- parte que a maioria quer. Lógico. Exatamente, que é o que a maioria quer. Então, se essa dinâmica. Mas isso não barra a possibilidade de muitos fazerem mudança de Em status. absoluto, em absoluto. Para outros vistos. Então, Porque tu suponhamos pode, que por isso exemplo, entre. eu tenho visto de estudante. Eu entrei nos Estados Unidos com visto de estudante. Sim. Mas eu posso ter um EB2. Claro, claro, claro. Mas essa também é a ideia. E a ideia é que desses 4 anos é que você tenha o tempo necessário para que você aplique para um outro. Aplique para um EB2 NW ou Poxa, eu tenho 4 anos para pensar. Então, você tira aquela pessoa que está migrando de uma acomodação, de dizer assim, agora eu posso ficar quanto tempo quiser que eu estou estudando. Não, Não, ela já resolve tem que tua chegar. vida nos 4 anos. Sim. Então, pronto, ó, se eu tiver que aprender 2 anos de inglês, eu vou entrar numa universidade mais 2 anos, ali eu já apliquei para um visto qualquer que seja, EB1, EB2, EB3, Aquilo o que fizer for, sentido para a vida aquilo dele. que está dentro do perfil da pessoa, Perfil dele. e dali eu dou continuidade ao processo, entendeu? Mas eu não fico nessa, que virou meio que um mecanismo de se manter nos Estados Unidos, o aluno de estudante transferindo sempre de uma escola para outra, de uma faculdade para outra, fazendo um curso aqui, um curso ali, e se mantendo, e se mantendo, e se mantendo, e não traz o que tem que trazer de fato, que é a sua legalização, o seu green card ou coisa do tipo, entendeu? E o cara fica, queira ou não queira, psicologicamente preso a uma escola também, né? Pois é, né? E aí, de novo, eu vou lhe Não é isso que as Não pessoas é. no fundo querem, né? E quer que eu lhe diga uma realidade que para mim é mais ainda difícil de aceitar, é que essas pessoas, tem pessoas desses 9, 11, 17 anos que ainda não falam inglês. Que não fala inglês. O que para mim é mais difícil ainda, entendeu? Então, se você está indo obrigado à escola, qual o problema em você aprender? Sim. Vai lá, se dedica, aprende a língua. Você não tem jeito, estão te obrigando a fazer isso, entendeu? Escolhe uma escola que queira realmente, tenha metodologia para que promova isso em você e dali toma outro caminho. Pensa em outras formas de se legalizar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei com um visto que hoje em dia se fala muito, mas na época não se falava tanto, que é o visto H1B. O visto H1B era maravilhoso, entendeu? Então, o visto de trabalho é o que te dá 3 anos, que você renova por mais 3 anos. E você tem essa liberdade tranquila. Tem um sorteio do visto H1B. Não, eu vim através da escola, Da escola. da própria escola. Então, eu fiz o H1B através da própria escola. A gente foi aprovado logo no primeiro ano. Eu já fiquei vinculando HSBC, H1B. Não. Quando você vem de uma empresa assim, você, na grande maioria, vem com visto o L1. L1. Que é a transferência de um executivo de uma empresa para Uma outra. empresa para outra unidade. Quando você, no meu caso, foi H1B. E é um visto maravilhoso, que hoje o Trump estipulou esses $100 mil para as empresas que querem fazer, que querem contratar alguns meses. As universidades, elas faziam demais H1B, porque elas queriam reter aquela mão de obra boa. Então, o aluno estudava com eles nas universidades, eles viam que tinham uma competência que é diferenciada, aplicavam para o HB daquele aluno. Por exemplo, eu quero que aquele aluno trabalhe comigo 6 anos. Então, eu vou botar ele aqui, mais 3, depois eu renovo mais 3. Como é um visto que não dá direito a green card, o H1B, então ele sabe que o aluno depois ele tem que batalhar pelo green card, porque ele vai voltar para o país de origem. Sim. Mas eu tinha aquela mão de obra
qualificada durante esses 6 anos trabalhando para a gente. Né? Que legal. Então, e isso hoje você não encontra mais gente querendo esse processo. Mas agora também ficou mais difícil, né? E daí é Mas, um investimento pois também é. bem mais alto. Não, e você ter a consciência de que se eu quero migrar, eu tenho que estar dentro de um perfil adequado. Uhum. Né? Ficar com vício de F1 a vida inteira não faz o menor sentido. Entendeu? Para muita gente não faz. Então vem, aprende seu inglês e vamos tomar um caminho diferente. Essa é a ideia. Mas aprende o inglês. Sai de lá sabendo que você vai ter oportunidades maiores se você aprender. Que seja o principal. Tu Principal, já tá vindo para isso? aprende o inglês. Entendeu? Uhum. Porque só caminha aqui quem sabe a língua. Hoje a Yusa, então, tem unidades em Metro Oeste, duas no Metro Oeste e uma em Hunters Creek. Isso. Nós temos hoje 2 unidades, a primeira de todas, que é a menor, temos outra no Metro Oeste, e temos uma em Hunters Creek, que foi a mais nova. Né? E a gente se conheceu no tempo que era Life ainda, né? Se conheceu É. no FCI. Lá na pequena, eu acho, não foi? Foi no Metro Oeste. É. Metro Oeste. É, parceria aí. O pessoal fica mesmo. dizendo, poxa, você chama de pequena, mas é porque aquilo ali é tão aconchegante, aquela pequenininha, eu gosto tanto. Mas É. a pequena. Eu só tenho 4 salas ali. 4 salas. 4 salas na menor. Lá que a gente Então a gente botou a unidade estudamos auxiliar. estudamos um bom Fizemos uma tempo. temporada e foi muito bom, né? Foi muito bom, muito bom. As pessoas, e o que eu acho legal também, que várias pessoas da tua equipe já permanecem há bastante tempo também, né? Isso é uma coisa que a gente também busca, né? Eu particularmente. E é legal porque a gente acaba trazendo essa filosofia de crescimento dentro do meio que você trabalha, bem do brasileiro. O americano não tem muito isso. O americano ele é mais desprendido, Sim. né? Então, se me oferecem $1 a mais ali na Tô frente, indo, tchau. eu vou. E como não tenho responsabilidade trabalhista aqui, eu só mando um aviso, às vezes nem mando aviso. Uhum. Eu já tive professores que nem apareceram. E eu digo, mas você tá onde? Ah, não, consegui uma proposta melhor, fui para outro lugar. Nossa, Mas sua aula começa daqui a 10 minutos. sim. Ah, mas tu sabe dar aula, né? Só falta dizer assim, né? Mas tu sabe dar aula, né? Isso eu tive que me Nossa. acostumar. Então, É Mas é verdade. difícil, né? é difícil, mas o fato de eu já ter sido professor e já ter dado aula há muito tempo, me deixava numa certa tranquilidade, que se o professor não vem, eu pulo e eu dou aula. Uhum. Então isso me facilitava. Por isso que eu acho que também quem vem empreender nos Estados Unidos tem que fazer algo que você entenda um pouco. Porque você pode ter momentos que vão te deixar na mão. Então você tem que estar preparado para isso. Sim. Né? Então, ó, se ele não puder, se ele não fizer, eu faço. Essa é a ideia. Né? E esse é esse conceito que eu tinha no passado. Então, se aquele professor me deixar agora na mão, eu tenho que estar preparado para que eu possa dar aquela aula, porque o meu aluno tem que não tem culpa disso e eu tenho que estar lá para fazer. Né? Mas esse modelo hoje de plano de carreira, de qualidade dentro do meio que você trabalha, eu trouxe muito do Brasil. E o meio bancário também me ajudou muito nisso. Né? Minha esposa também, que veio da área comercial durante muitos anos de multinacionais, também trouxe isso muito junto para perto da gente. Então, o nosso funcionário, ele é um funcionário lá de long term, que a gente chama. Uhum. Por quê? Porque a gente tenta trazer qualidade de vida para eles ali dentro. Né? Essa é a ideia. A gente não tem um turnover forte. Né? Eu devo bom, ter... Não, mas assim, até chegar nisso... Que até para se identificar com os próprios alunos, né? Pois é. E esse atendimento pessoal, para a gente é importante eles saberem que o nome da pessoa que vai lhe tratar é aquela. Uhum. Entendeu? É, Então eles já sabem, faz vou diferença. buscar a fulana, vou buscar a Laura lá em A Metro Laura, Oeste, vou é buscar a Lívia lá em Hunters Creek. Então eu já tenho o nome das pessoas que já elas têm como referência. Que Entendeu? bacana. E aí ela se mantém. Né? Essa é a ideia. E com professores agora a gente também mudou. A gente criou planos de carreira de salário para os professores que deu uma repaginada geral. Então eu tenho professores lá que estão completando 5 anos. 5 anos. Quase nunca tive isso nessa realidade. Mas a gente teve que montar isso. Então, como eu costumo dizer que todas as posições lá da escola, eu contrato pessoas que são muito melhores do que eu naquela posição. Né? Por quê? Porque é só a gente saber que a gente está rodando os pratinhos com gente qualificada, que já me deixa mais tranquilo do lado de cá para fazer aquilo que eu sei melhor, que é a parte comercial. Vamos fazer, vamos vender, vamos... Quantas pessoas mais ou menos hoje na equipe? Com professores, eu devo ter cerca de 45 pessoas. Poxa, é bastante gente. O administrativo hoje... Oxe, é bastante Não, o gente. administrativo tem 14 pessoas. 14 a 15 pessoas eu tenho no administrativo hoje. Mas também tu tem uma quantidade boa de alunos também, né? Tem, hoje a gente já chegou num padrão de número de alunos que me possibilita esse número de pessoas Possibilita assistindo. e te obriga praticamente Pois é, a ter uma tem equipe que boa ter. para poder atender. Porque atender também bem. se você não tiver equipe boa e quantidade necessária, você acaba comprometendo a qualidade. Exato. Né? Então, assim, ter professores que administrem no máximo 10 a 12 alunos por sala. A gente mantém essa pegada de um número limitado de alunos, porque é importante para a gente, porque
conhecia diretamente uma E a cadeira. realidade hoje não é aquelas escolas gigantes, como a gente estava falando antes. Não, não, A acabou, realidade é essa, né? acabou. É saber aonde que tem a necessidade de montar uma escola, não uma escola Os de... nossos próprios filhos, se você vê hoje, as minhas Sim. filhas dividem o quê? Uma sala com 25. Eu sou da época que minha sala tinha 45. 40 É, e... mudou 40 e muito, poucos. mudou Entendeu? muito. Mudou bastante. Mas nós já estamos há alguns anos nessa parceria com a OnTV, né? E é muito bom a gente estar mostrando a Uhum. Yusa em algumas telas da OnTV. USA. Usa, Ah, tanto faz. eu tô muito Tá, pode acostumada chamar. a Ela falar já Yusa. tá Pode virando chamar, por americana. favor. É, Não, por tô muito favor. acostumada. Mas a USA e também poder colaborar com a comunidade, né? E Uhum. de várias formas, com outras empresas para estarem aparecendo lá. E a gente tem as telas da OnTV, pessoal, também lá na USA, Já saiu o usa. Você usa. nas escolas. Você pode falar USA ou USA. E a gente tem as telas da OnTV. E aí as pessoas, as empresas que têm interesse em anunciar que o seu público em potencial, seu cliente potencial está frequentando, está andando por lá, pode anunciar lá também, né? Falar É com a isso OnTV. aí, é isso aí. Bom. Eu te agradeço, né, muito por a gente estar nessa Nada. parceria Prazer. aí. Prazer, É. por favor. Daqui a pouco vamos estudar de novo, né? Tamo junto. Vamos para Hunters Creek agora. Nós Aproveitem. mudamos, né? Mudamos. Voltem. A gente tá morando lá. A gente está morando mais perto de Hunters Creek Agora o Ah, nosso, é? nosso caminho da Que roça legal. agora é passar na A frente gente todo passa dia. Que ali. legal, que É, legal. agora Eu gosto muito daquele bairro. é bom É demais. bem legal. A gente já tá bem em legal. Kissimmee. É logo depois da Sim. Osceola E Parkway. a gente foi pela escola do filho para lá. Atravessou a ponte. Foi para aquela charter school que tem lá? Osceola Exato. Science, É. Muito Tem boa muito escola. aluno que tem filhos lá. É muito Na bom, charter. é muito É bom. lá. E lá vai até o high school. Agora a gente É. fica despreocupado, entendeu? Daí, vamos E é, morar e é perto. uma comunidade que hoje você acha de tudo, né? Sim. Sim. Então o Seabra que abriu ali do lado. Tudo, você tem tudo. Não tem mais. Eu acho que o Hunters Creek virou muito próximo do que é também o Metro Tem aquele Oeste. porque Deloop tem tudo. ali, né? Aquele Deloop. Deloop que tem tudo. Meu Deus, tem. E você também tem escapada para tudo que é lugar, né? Então você sobe para o aeroporto com Mas a facilidade. gente não deixa, tem que vir pra cá quase todo dia, não adianta. É Metro Oeste, é International Drive, sabe? Mas Porque- para onde quer que você vá, vai ser sempre 30 minutos. Exato. Eu sempre, desde que eu cheguei aqui, o pessoal diz, não, Orlando fica mais ou menos uns 30 minutos de Orlando. Tudo vai ser Tudo. 30 minutos. Tudo vai ser Tudo. 30 minutos. Daqui. Daniel, quero te agradecer demais por ter tido esse tempo de... Nada, foi um aqui, prazer. a gente sempre fala, né, que o OnCast, ele foi criado pra gente mostrar aquilo que as telas não mostram, né? Uhum. Então, assim, a gente consegue ver o que as empresas fazem ou produzem e querem divulgar Uhum. nas telas, mas ali a gente está mostrando a empresa. Aqui a gente mostra quem está por trás das marcas, né? Legal. E essa é a nossa ideia. Conte comigo. É uma forma diferente da gente poder divulgar a USA, né? A gente vai estar divulgando através do seu proprietário. Conte Isso que Conte é o E que as vale. pessoas gostam de conhecer e saber mais. A gente aprendeu muito hoje, né? A Sim. gente sempre aprende muito. Hoje eu já aprendi muita coisa e muitos insights e muitas ideias. Ó, vamos estudar inglês, vamos criar vergonha na cara. É, vamos estudar um pouquinho Por mais, favor. né? Por favor, por favor. Vamos ver, quem sabe numa próxima a gente já vem aqui só em inglês. Ixi. Nossa. A gente já tá Bom. pensando, porque a gente tem alguns proprietários de estabelecimentos onde nós temos as Americanos? telas. Não, hispanos. Já estamos pensando Ah. até em fazer um em Curso em portunhol. espanhol. Não, curso não. Fazer um podcast em portunhol. Ah, Portunhol legal. sai, né? A gente já tá querendo se ensaiar. aí. Portunhol até Eu sai. tenho uma, Inglês. uma coordenadora minha que já está há muito tempo, ela não falava português, ela é sempre espanhol ou inglês, que hoje em dia ela já, o português dela está ótimo. É Ela mesmo? não tem problema, ela atende todos os alunos em português. Em português? Uma boa, já portuguesou total. Nossa, Porque que é interessante. bem mais fácil quem fala português falar espanhol do que o Entender. contrário, né? É verdade, É. é Não sei, verdade, tem uma coisa assim. é verdade. Eu acho que também, até por quando a pessoa não sabe se comunicar bem em inglês, Uhum. o espanhol é mais próximo. Então, E Orlando facilita também, né? facilita muito. Tem aí uma demais. comunidade de hispana gigantesca. É. Facilita muito também. Mas nós agradecemos muito a tua Demais. presença Um e o prazer. teu tempo de estar aqui com a gente, né? Trocando algumas ideias, trazendo Obrigado a vocês. algumas informações, se você quiser fazer as considerações finais. Por pessoal. favor, procurem a escola, aqueles que tiverem interesse em aprender a língua, em também aplicar para o seu estudante, fazer tudo. Procurem as nossas unidades. A gente tem o nosso site, que é o usainstitute.com. Nossa página do Instagram, que é uma maravilha. A gente traz experiências dos alunos do dia a dia. Então, vocês vão ver sobre as nossas field trips, vocês vão ver sobre o que acontece dentro da sala de aula, as dinâmicas das atividades que a gente faz dentro da sala de aula. Então, a movimentação da nossa página do Insta, que é Usa Institute também, é diária, é constante, e é bem legal de ver isso. E os canais estão abertos. Então, a gente tem o pessoal de admissões, tem o pessoal que recebe você pessoalmente, aqueles que tiverem interesse em visitar vão, aqueles que tiverem contactar a escola. Os canais são todos abertos, no nosso site vocês vão achar tudo isso que vocês precisarem.
Perfeito. Mas nós Legal. vamos deixar também na descrição para descrição aqui vocês, do vai ficar todas episódio. as informações e quem quiser entrar em contato já sabe. Para você que pegou o bonde andando, pegou aqui da metade para frente, já vai se inscrevendo aí, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios que a gente vai estar subindo aqui no canal. E também não esquece, deixa teu like, compartilha esse episódio que você nos ajuda muito com isso. Se você quer ser um dos entrevistados aqui do OneCast também, entra para o nosso ecossistema da OnTV que você vai poder estar aqui com a gente nessa mesa, tomando chimarrão, batendo um Aí, ó. papo Que e legal. nos ensinando muita coisa também e compartilhando com todos aí. É isso Muito que a gente obrigada. fala. O OneCast é uma escola. Nem que seja para nós. É. Né? Para nós, a Boa, gente aprende exatamente, muito aqui. Exatamente. E, Valeu, e por isso a pessoal. gente agradece. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.